Abra a Bíblia, então, capítulo 14 do Evangelho segundo Mateus, escreveu no capítulo 14, verso 22. 22. A incrível experiência de Pedro andando sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte ainda para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra o barco. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se aos seus discípulos andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Gritaram de medo. Cena aterrorizante. Homens acostumados ao mar, homens acostumados a pescar toda noite, acostumados às ondas, mas um homem resplandecente andando sobre a água, isso aí, meu amigo, só gritando mesmo. Gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Se és tu mesmo, faz-me andar sobre as águas também. Venha. Vem. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Diga, na direção de Jesus. Do barco à direção de Jesus. Foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Pai, fala ao nosso coração. Eu te peço, Senhor, fala ao nosso coração em nome de Jesus. Alguém estava andando muito bem na direção de Jesus. Alguém caminhava firme em direção a Jesus. Alguém caminhava a despeito das dificuldades. Alguém caminhou durante um bom tempo, durante bons passos, na direção certa. Alguém de Deus, querendo ir para Jesus, caminhou ainda que ventos batessem, ainda que as dificuldades viessem sobre ele. Alguém caminhou na direção de Jesus e estava indo muito bem, tudo estava sendo muito bem sucedido. Mas de repente ele começou a afundar. De repente a sua caminhada se atrapalha. De repente tudo começa a dar errado. Talvez existam pessoas aqui que um dia saíram da vida velha, saíram da sua incredulidade, saíram da sua situação comum e começaram a caminhar em direção a Jesus. Tomaram uma decisão: eu seguirei Jesus. Eu irei para Jesus. Você sabe que Jesus é o Salvador. Você sabe que Ele mesmo disse: eu sou o caminho. Se você vier comigo, irá para o céu. Ninguém vai ao céu. Quantas pessoas estavam indo muito bem para o céu? Quantas pessoas estavam caminhando muito bem em direção ao céu? Caminhavam a despeito dos problemas, a despeito das impossibilidades.
mas de repente algo os fazem parar. Talvez existam algumas pessoas aqui nessa situação, mas com certeza esta não é uma realidade anormal ou minoritária ou rara. As estatísticas demonstram que nós somos para lá de 40 milhões de evangélicos que um dia decidiram caminhar na direção de Jesus. Mas as mesmas estatísticas nos mostram que outros tantos milhões, provavelmente outros 40 milhões, são pessoas que um dia caminharam na direção de Jesus. São pessoas que um dia andaram na direção certa, estavam andando direitinho, tudo estava indo bem, mas de repente pararam. De repente afundaram e não estão mais conosco. Não é fácil seguir Jesus. Não é fácil ser cristão. E talvez por causa disso mesmo, você faça parte. A esse grupo que ainda é minoritário, cresce muito, mas ainda é um grupo relativamente pequeno de pessoas que confessam ter uma fé verdadeira em Cristo e que estão tentando segui-lo neste mundo tão perverso, tão contrário, tão difícil. Falávamos lá no nosso retiro sobre os 3 inimigos que principalmente nos atacam, querendo de toda maneira fazer com que a gente não chegue lá. São inimigos de fato, a Bíblia os chama de inimigo. O primeiro deles é muito conhecido, é o diabo. O diabo nos acusa, o diabo põe peso, o diabo nos passa rasteira. Ele fará o que for possível para que a gente não siga Jesus. Ele mentirá para nós, ele perverterá as situações. Ele jogará preconceito, ele mandará pessoas, ele enviará pessoas para dizer para você, para, muda, não vá, para que isso? Muitas vezes são pessoas próximas, muitas vezes são parentes que dizem, que fanatismo é esse? Muitas pessoas dizem, esta não é a religião da sua família. O segundo inimigo muito forte é o mundo, um mundo que conspira contra as coisas de Deus. O mesmo mundo que hoje diz que menino e menina têm que ir para o mesmo banheiro. O mesmo mundo que diz que não existe mais o sexo biológico. O mesmo mundo que diz para você, menina, comece a sua vida sexual beijando outra menina. Esse mundo tenta nos levar para o inferno. Porque o mundo jaz no maligno, é um mundo mau. E ele arma seus sistemas, suas ideologias, seus modismos, suas pressões, para tentar fazer com que a gente perca a referência de Deus, a referência de verdade, a referência da justiça. Mas não é só o diabo e o mundo que conspiram contra nós, antes fosse. Mas talvez o mais cruel, o mais persistente, o mais permanente inimigo, pica-pau, está ali o tempo inteiro dentro da gente. Está dentro da gente mesmo, a nossa carne, o nosso desejo, a nossa natureza pecaminosa. A carne, ela não quer Deus, a carne quer o pecado, a carne é uma natureza pecaminosa, uma tendência, uma força dentro de cada um de nós, que tenta o tempo inteiro dizer para nós, pare. Não é fácil. Não é fácil seguir nesta caminhada. E talvez exista aqui hoje pessoas que sinceramente estão pensando assim, eu não vou dar conta. Talvez exista pessoas dizendo assim, eu acho que eu não vou conseguir. Talvez outros estejam pensando assim, isso não é para mim. Talvez muitos estejam pensando como grandes amigos ou pessoas que eu conheço dizem assim, vocês são bons, eu sou mau. A igreja é lugar das pessoas boas, das pessoas que têm essa espiritualidade desenvolvida. Eu sou pecador demais. E muitas pessoas estão desistindo de tentar. E com frequência,
O que eu mais vejo são pessoas pensando sobre si mesmas, coisas tão amargas, coisas tão duras, uma autocondenação tão cruel consigo mesmo, um julgamento tão cruel, dizendo eu não presto, eu não vou dar conta. E muitos chegam até a pensar, eu não possuo a graça de Deus em mim. Eu receio que muitos crentes verdadeiros estejam passando por uma situação como essa. Eles vão caminhando cheio de dúvidas, eles vão caminhando cheio de medo, eles vão caminhando, não é, nessa tentativa de continuar seguindo na direção certa, eles vão caminhando, sabe, acompanhados de desespero, acompanhados de medo. E duvidam, será que eu dou conta? Será que eu vou para o céu? Eu gostaria nesta noite de, tomando o exemplo do apóstolo Paulo, dizer que qualquer um de nós, todos nós, se tomarmos as atitudes certas e a postura certa, temos plena condição de ir para o céu. Nós temos plena condição de vencer. Nós temos total condição de chegar lá. Nós podemos virar estas situações, por pior que ela pareça. Porque o exemplo de Pedro é tão claro. Apesar dele saber que naturalmente ele não conseguiria andar sobre as águas, mas ele decide pedir ao Senhor, Senhor, eu quero segui-lo, e o Senhor disse, venha. A primeira coisa que nós temos que fazer é decidir ir aonde Jesus está. É decidir ir para Jesus. Você já tomou essa decisão? Você já tomou a decisão de direcionar a sua vida em direção a Jesus? O que é, na linguagem dos evangélicos, uma pessoa perdida? Muitas vezes os de fora não nos compreendem, aliás, essa palavra é horrorosa mesmo. Mas ela é correta teologicamente, porque perdido não é alguém abominável, barraqueiro, impurão, mas perdido é alguém que não tem a direção. Para onde eu vou? Quando Pedro viu, disse, Senhor, me faz ir até aí. E ele andou na direção certa e apontou para nós qual é a direção certa para a nossa vida. Se tem alguém dizendo, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu faço, eu digo para você, a direção está revelada pela Bíblia. Jesus é a nossa direção, Ele é o nosso caminho, Ele é o nosso caminho. E Pedro decidiu, eu quero ir aonde Jesus está. Se você tomar essa decisão, sua vida vai dar uma guinada. Se você tomar essa decisão, sua vida sai da normalidade. Se você tomar essa decisão, sua vida rompe com seus limitezinhos. Você sai do barquinho para experimentar a verdadeira aventura da vida cristã, o sobrenatural com Deus. Você pode viver muito além do que você imagina. Você pode experimentar muito além do que essa caixinha, esse quadradinho que você está vivendo. Acordar, trabalhar, dormir, acordar, trabalhar, dormir e ser tomado de dúvida. Quando minha vida acabar, para onde eu vou? Não existe isso. Nós já podemos estar vivendo, andando na direção certa. Eu estou indo com Jesus. Eu trabalho, eu estudo, mas eu já estou com Jesus. Eu estou indo com Ele. Mas uma coisa Pedro fez que, isso sim tem sido a causa de tantas pessoas se desviarem. A Bíblia diz aqui para nós de uma forma muito bonita, que Pedro andava sobre as águas. Tudo ia muito bem com ele. Um sucesso. Uau, que coisa sensacional. Enquanto ele olhava para Jesus, tudo ia muito bem. Enquanto ele tinha seus olhos em Jesus, tudo ia muito bem. Mas de repente, Pedro resolve observar ao redor. Pedro resolve observar ao redor. E quando ele resolve reparar, ele viu, que problema, que onda, que vento. E olha as palavras que a Bíblia usa para nós. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Ele não reparou no vento e afundou, não. Ele reparou no vento,
ficou com medo e o medo o fez afundar. Isso é verdade, porque Jesus, quando vai salvá-lo, diz: homem, você estava indo tão bem, por que você duvidou, homem? Por que você duvidou? Meu irmão, é essa dúvida que a gente tem. Esse é o caminho mesmo. Eu vou dar conta? Será que Deus está comigo mesmo? Será que eu vou conseguir? É essa dúvida que nos impede de caminhar. Dúvida é o contrário de fé, é o contrário de confiança. Pedro reparou nas ondas. E quando Pedro começou a reparar nas ondas, ele começou a afundar. Se você ficar reparando ao redor, você vai afundar também. E tem muita gente afundando porque está reparando. Você quer ver? Duas coisas que vão fazer você afundar imediatamente. Primeiro, reparar o seu peso. Quando Pedro começou a andar, falou assim: mas eu sou pesadaço, andando em água, isso não existe. Mas ele estava andando. Mas a primeira coisa que ele não devia ter feito, ele não devia ter olhado tanto para ele. Pastor, não estou entendendo. Nada melhor do que uma boa autoanálise. Nada melhor do que um bom arrependimento, um quebrantamento. Nada melhor do que um espelho para a gente confrontar nossos pecados, para a gente ver os nossos erros e a gente se arrepender. Não é nesse sentido que eu estou falando. Nesse sentido, faz muito bem olhar para nós. Mas o que nunca vai fazer bem é a gente olhar para nós e pensar assim: eu tenho que dar conta de fazer essa caminhada. Eu tenho que ser forte o suficiente, eu tenho que ser bom o suficiente, eu tenho que ser puro o suficiente. Eu vou ter que ser o tal para chegar no céu. Quando eu olho para mim, eu começo a afundar. Sabe por quê? Porque não está em mim andar sobre as águas. Homem não anda sobre as águas. Homem não vai para o céu por si mesmo. Por que ele caminhava? Porque ele olhava para Jesus. Por favor, olha para mim, todo mundo, olha para mim aqui. Parece até um outro pastor, mas sou eu mesmo. Olha aqui para mim, fica aqui. Não tira o olho de mim, mas fixa mesmo, fixa sem tirar o olho. Aqui, ó, olha aqui, olha para mim fixo agora. Para mim, me diga, como é que está a sua calça, sua blusa? Ou não olhe. Sua calça está dobrada, sua camisa como é que está? Está bem? Não repare, olha para mim. Sua barguilha por acaso está aberta? Não dá para você saber. Assim como se eu olhar para você, eu não tenho ideia de mim. Enquanto Pedro olhou para Jesus, ele ia muito bem, mas quando ele começou a olhar para ele, quando ele começou a olhar o tipo de pai, o tipo de pessoa, o tipo de crente, quando ele começou a olhar o tipo de amigo, ele falou: eu não dou conta. E sabe, sempre que você olhar para você, você não vai dar conta. Sabe, uma sugestão que eu te dou: pega leve com você. Não no sentido do confronto do seu pecado, não no sentido das coisas erradas e do arrependimento, mas pega leve no sentido de você se condenar tanto, de você se culpar tanto, de você se exigir tanto e de você mesmo se desclassificar tanto. Pedro disse: eu não posso dar essa caminhada. Quem disse que ele está andando é por ele? É claro que nenhum de nós chega lá. Ninguém vai a Deus senão através de Jesus, mas através de Jesus qualquer um vai. O pior vai, o maior pecador vai, o mais inadequado vai. Então não é você, é ele. Por isso Pedro andava, porque Pedro não olhava para ele olhava para Jesus. Ele é o autor, ele é o consumador da nossa fé. Se você olhar para ele, ele fará você chegar lá. Ou você acha que Pedro andou sobre as águas pelo poder da mente dele? Pedro andou porque ele era bonzinho demais. Pedro andou porque tinha 6 meses que não pensava em moralidade. Pedro andou porque era um bom dizimista. Nada disso. Pedro só caminhou sobrenaturalmente em direção a Jesus porque ele olhava para Jesus. Segunda coisa que a gente não pode reparar é nos outros. Quer afundar? Quer afundar na fé? Começa a olhar para os outros. Começa a olhar para os outros. E de preferência, faz isso que você fez há 1 minuto atrás. Fica olhando para mim. Você vai afundar no minuto. Você vai se desapontar.
Porque uma coisa que eu não sou é perfeito. Tento, me esforço. Mas se você ficar olhando com lupa, você vai se desapontar comigo. Por isso eu não olho com lupa para você. E ninguém deve ficar olhando um para o outro. Porque com o juízo que você julgar o outro, você será julgado. Com a misericórdia que você tiver de um, você terá essa misericórdia. E nós somos muito pouco misericordiosos. Nós somos condenadores. Nós julgamos as pessoas. Nós consideramos todo mundo ruim. E a gente começa a olhar para as pessoas e começa a dizer, o quê? Isso é crente. E a gente começa a olhar a outra igreja, a nossa igreja. A gente começa a olhar o líder, o coordenador. O pastor não me cumprimentou. Não sei o quê. Me disseram isso, eu ouvi aquilo. Meu amigão, tchau, vai afundar. Quer caminhar? Quer chegar lá? Olha para Jesus. Olha para Jesus. Quando Estevão estava morrendo, Estevão, talvez você não conheça, mas no iniciozinho do cristianismo, Jesus tinha alguns discípulos. Os mais próximos, Estevão era um deles. Um homem de Deus, um homem tão espetacular, ele testemunhava, ele era cheio de ousadia, ele incomodava o status quo de Jerusalém daquela época. Não teve jeito, o povo tramou contra ele e falou, vamos matar esse cara, e apedrejamento, pegaram ele, inventaram um julgamento, jogaram ele num canto e começaram a matá-lo. As pedras doem muito, já viu pedrada? Dói demais. Quando Estevão estava ali, imagina você levando pedrada, imagina você indo para o céu, imagina você sendo um homem de Deus, você morrendo, e você vendo aquela pessoa, todos se conheciam, você foi meu amigo, eu fui seu vizinho, você foi no casamento da minha filha, e eles tomados de um ódio, de uma coisa doida, e mandando pedra, sabe o que ele fez? Você não quero ver quem está me matando. Ele levantou os olhos. A Bíblia diz que Estevão ergueu os olhos, e sabe, ele disse assim, estou vendo Jesus. Ele viu Jesus. Ele diz, eu estou vendo Jesus. E porque ele olhou para Jesus, ele não viu quem atendia, ele não falou, eu vou me vingar de você. Você está amaldiçoado para sempre. Caia sangue sobre sua família, nada. Ele olhou para Jesus, e sabe como ele morreu? Porque ele morreu em paz. Ele morreu em paz, sabe por quê? Porque sempre vai estar em paz quem está olhando para Jesus. Ele entendeu, Jesus é para eu ir, Jesus falou, eu que quero que você venha. Nada acontece a nós, por acaso. Quando a gente olha para Jesus, a gente entende que até um fio da nossa cabeça não cairá na terra sem a autoridade de Deus. Que não haverá uma pedra no nosso caminho se o Senhor não permitiu. Quando a gente olha para o Senhor, a gente é tomado de confiança, a gente não tropeça fazendo uma interpretação errada da vida. Portanto, ele diz para nós, olhe para o Senhor. Pedro diz para nós, olhe para o Senhor. E eu digo para você, olhe para o Senhor. Esses dias eu resolvi fazer uma limpeza aqui na minha alma. Olhando muito para mim, olhando muito em volta, eu falei, vou dar uma olhada para Jesus. Eu falei, eu quero botar meu olho só nele. E eu comecei a gastar tempo na minha casa olhando para Jesus. E eu quero revelar a você na intimidade do meu coração, que olhando para Jesus eu vi. Eu vi três coisas. Fiquei algumas manhãs chorando, quieto, triste, olhando para Jesus. Eu falei, eu quero olhar para ele. E quando eu comecei a levantar meu olho e abrir, ele começou a aparecer para mim. Sabe o que eu vi quando eu olhei para o céu? É lógico que eu estou inspirado pelo conhecimento da Bíblia, pelo que a Bíblia fala. Sabe o que eu vi quando eu olhei para o céu? A primeira coisa que eu vi, eu olhei para Jesus. E eu vi ele. Sabe como ele estava? Ele tinha uma bacia, tinha sangue ali nela. Estranha figura, não é? Ele tinha uma roupa bem sacerdotal. E ele tinha um sangue. E ele tinha uma cara de paz tão grande, tão linda. E eu entendi perfeitamente. Aquele sangue é o sangue dele. E ele está lá no céu. E eu olho para o céu e eu vejo Jesus. E sabe o que eu vi lá? Eu vi Jesus com sangue assim, ó, apresentando continuamente esse sangue diante de Deus, dizendo, Pai, este sangue eu derramei pela vida do Paulo que está olhando para mim. O autor de Hebreus diz assim, portanto,
visto que temos um grande sumo sacerdote que está nos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por toda a tentação, mas não pecou. Assim, porque Ele tem sangue, aproximemo-nos do trono de Deus com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Eu estava tanta necessidade que eu olhei para Jesus e eu vi que Ele está no céu e Ele é o meu sumo sacerdote. Não importa o pecado que eu tinha cometido, as besteiras que eu tenha feito, não importa o pecado que eu cometi, um dia eu me arrependi, eu recebi Jesus como meu Salvador e Ele tornou-se o meu sacerdote. Quem não está familiarizado com essa linguagem, o sumo sacerdote é aquele que mata um cordeirinho, tira o seu sangue, porque o salário do pecado é a morte, o pagamento do pecado, o título do pecado é pago com a morte de um inocente. Ele leva esse sangue diante de Deus e fala: Deus, nos abençoe, apazigue a sua ira, perdoa-nos. Esse é o trabalho do sumo sacerdote. Pois um dia, cordeirinho, ovelhinha não teve mais que morrer, o Cordeiro de Deus, Jesus, Ele deu sua vida na cruz do Calvário, seu sangue pingou na terra, Ele recolheu seu sangue, levou diante do Pai e falou: Pai, perdoa-os, desvia a sua ira. Pai, o meu sacrifício é pela vida deles. Eu sei que eles têm feito coisas horríveis, mas por favor aceite-os. E quando eu olho para o alto, eu vejo Jesus dizendo assim para mim: ó, e meu sangue já purificou todo o seu pecado. Não tenha medo de se aproximar do Pai, Ele não está bravo com você. Meu sangue desviou a ira, Ele te ama. Pode olhar para cima, vá em direção a Ele. Muitas vezes eu quero andar em direção ao céu, eu quero andar com Jesus, mas eu fico com medo. Eu sou tão pecador, eu não vou dar conta. Será que Ele vai me aceitar? Será que eu já fiz o suficiente? Será que Ele não vai mandar fogo? Será que no final não vou para o inferno? Ao olhar para o céu eu digo: nunca, porque o meu sumo sacerdote já derramou seu sangue por mim. Quando eu olho para o céu, eu não vejo só um sumo sacerdote, eu vejo Jesus, o grande advogado. A palavra de Deus diz: filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos advogado junto ao Pai nos céus, Jesus Cristo o justo. Nesses tempos de lava-jato, advogado está valendo ouro, nem tem para contratar. Já estão contratando advogado boliviano. Até Paraguai está vindo aí. Não tem mais no Brasil, está tudo contratado. Advogado está tudo contratado, está aí trabalhando. E eles querem, todo mundo quer o melhor. Todo mundo quer aquele que é o conectado. Milhões. Eu preciso de um advogado. Talvez muitos aqui não se deem conta que o melhor, o mais poderoso de todos os advogados é seu advogado. A Bíblia diz que Ele é seu advogado. E quando eu olhei para o céu, vi Jesus lá e Ele está assim para mim. Ó. Porque o acusador, o Satanás, tem muita coisa para falar de mim. Eu sei que tem. E ele vai lá e fala: mas o Paulo. Aí ele diz: protesto. Jesus está do lado do Pai, o diabo vem lá. Mas o Paulo, Jesus, protesto. Pois não, o sangue aqui por ele. Protesto, aceito. Cala a boca, vai embora. O diabo, ó. E aí eu faço outra. E aí ele vem de novo: agora eu pego. O Paulo. Protesto. Pois não, meu sangue aqui pelo Paulo. Já paguei por isso também. Aceito. O diabo não tem como acusar. A Bíblia fala: quem intentará acusação contra os que Deus escolheu? É Ele quem os justifica. Quem justifica? Jesus. Ele já pagou. Você olha para Jesus. Você está vendo a bobagem de ficar olhando para as pessoas, a bobagem de ficar se condenando? Quem olha para Jesus anda na direção certa e seguro, sobrenaturalmente. Mas quando eu olho para Jesus, eu não vejo só um sumo sacerdote, eu não vejo só um advogado poderoso. Eu olho para o alto e eu vejo um amigo capaz. Você tem um amigo? Você tem amigos? Você tem um amigo que é capaz de fazer qualquer coisa por você? Você tem um amigo que, se você estiver no aperto, ele
ele dá um rim para você? Você tem um amigo que nunca te negará um empréstimo, uma ajuda? Você tem um amigo desse tipo? Eu tenho. Mas além desses, eu tenho um Todo-Poderoso. Ele não negou a própria vida. Um dia ele falava com os discípulos, diz assim: eu não chamo mais vocês de meus servos ou discípulos, eu chamo amigos. Eu chamo vocês de meu amigo. Vocês são meus amigos se observam os meus mandamentos. Vocês são meus amigos. E eu estava ali, olhando para o alto, para fixar meu pé, para não afundar. E eu olhei e vi um poderoso amigo. Você sabia que assim, rapidão, tipo domingo, às quase 8 horas da noite, quando a gente levanta o olhar para Jesus, todos nós podemos ver um poderoso sumo sacerdote, cujo sangue te pode purificar de todo pecado se você clamar a Ele. Você sabe que você tem um advogado, que seja qual for a causa, que seja qual for a encrenca, a besteira que fez, você sabe que tem um que vai resolver. Você sabe que você tem um amigo todo poderoso que não há limites para ele. Pedro duvidou, Pedro afundou, Pedro vacilou, Pedro reparou, mas na hora que a coisa ficou preta, Pedro fez o certo. Pedro ergueu a voz e disse: Senhor, socorro. Senhor, salva-me, Senhor. Salva-me. Pedro começou a afundar e ele gritou: salva-me. Sabe o que Jesus fez? Ele foi onde ele estava e meteu a mão no buraco que ele enfiou e o puxou lá de dentro. Pedro seria sepultado ali, morreria naquela água. O Senhor enfiou a mão no sepulcro onde ele estava sendo enterrado e o tirou lá de dentro. Ele estava atolado de problemas até o pescoço e o Senhor enfiou a mão no seu atoleiro e o puxou lá de dentro. Você está se sentindo atolado? Você está se sentindo até aqui de lama? Você está até aqui de problema? Você está sendo sepultado vivo por depressão, por angústias, por medo? Você está achando que não tem jeito? Você se sente a pessoa mais sozinha? Você não tem um amigo? Você se sente culpada? O acusador vai te culpar e ninguém está te defendendo? Você está torrado de culpa? Você está triste? Você vê todo mundo se afastando? Você sente isso? Deixa eu te perguntar, por que você não grita? Por que você não fala: salva-me, Jesus? Ele não mudou. Ele não foi embora. Ele continua andando nas nossas situações, ao alcance da mão. Quando você clamar, Ele dirá: eis-me aqui. E você diz: salva-me. Peça ajuda. Mas tem gente, de tão orgulhosa ou cega que é, prefere afundar do que pedir ajuda. Eu conheço gente assim, mas eu não sou assim. Eu não sou assim porque eu sei que a caminhada não é fácil. E eu não quero ser como aqueles que começaram bem e terminaram mal. Eu não quero ser como aqueles que tiveram alguma experiência, eu quero ter toda a experiência. Eu não quero ser daqueles que conheceram um pouco, eu quero abraçá-lo. Eu não quero ser alguns que ouviram falar e que viram de longe, eu quero tocar nele. Eu não quero ser aqueles que tiveram a esperança de ir para o céu e ao abrir os olhos se surpreenderam. Eu quero um dia chegar e falar: eu estou lá, cheguei, Jesus está aqui. Porque Ele é o meu início e Ele é o meu fim. Ele é aquele que me deu a vida, mas Ele é aquele para onde eu estou indo. Eu estou indo para onde? Para Jesus. E você está indo para Jesus? Você está indo para Jesus? Infelizmente, muitos de nós somos como Pedro. Desviamos o nosso olhar de Jesus. Nossos corações desfalecem. E nós sentimos que estamos afundando. Eu dou duas aplicações, ou dois conselhos aqui nesta hora. Primeiro, você está andando, você entregou sua vida a Cristo, o conheceu, tem andado.
Você é cristão, crente, está numa célula, está na igreja, está avançando. Posso te dar um conselho? Tira os olhos das ondas. Para de olhar demais para você. Para de reparar nas suas falhas. Meu pai dizia assim, eu não vou no médico, porque se eu for no médico vou achar doença. Eu não fico olhando muito no espelho, não, porque se eu olhar demais eu vou ver ruga. E eu não fico reparando muito em mim, porque senão sabe o que eu vou ver? Pecado, falha. Mas o Senhor me conhece. Ele me sabe por dentro e por fora. Ele sabe minha intimidade, minhas belezas e minhas feiuras. E sabe o quê? Ele me aceita e me ama. E Ele sorri para mim. Então sabe o que eu faço? Em vez de me diminuir, eu vou olhar para Ele. Eu não vou tirar o olho dele. E sabe, se você quer chegar num lugar, nunca tira o olho daquele lugar. Não tira o olho de Jesus. Não olhe para você o tempo todo. Quer mais uma dicasinha? Fica olhando para Ele, não repara nos outros, não. Ah, mas a igreja tal. Ah, mas o bispo tal. Ah, mas eu ouvi falar. Ah, no meu Facebook me disseram. Ah, mas lá no negócio disseram aquilo, meu amigo. Desliga, apaga, fala, estou fora, saiu do grupo, tchau. Sai fora. Ou então entra para o grupo olhando para Jesus. Entra do grupo que fala que você está vendo Jesus, e o outro, estou vendo Jesus. Você viu alguma coisa? Jesus. Ô, você, o que você andou vendo por aí? Jesus. Tem alguma novidade aí? Ah, ele está lindão. Mais alguma coisa? Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Entra nesse grupo. Para de olhar. Para de criticar. Porque você sempre vai ver uma igreja ruim. A começar dessa. Você sempre vai ver um líder meio incoerente. Mas quem diz que são eles que estão nos salvando? Eu não estou indo para eles. Eu estou indo para Jesus. Eu vou para o céu, você vai também? Eu vou chegar no céu, eu te garanto, eu vou chegar no céu. Olha para Jesus, vem comigo, vamos para o céu. Então se você está andando, não tira o olho de Jesus não. Baixa a crítica, baixa, para de olhar. Segunda coisa, meu conselho, está afundado? Está afundado, perdeu a sustentação, perdeu o rumo. Afundado em dívida, afundado em crise, afundado em rejeição, está afundado em problema, está afundado em não se aguentar mais. Uma oração mais simples do mundo. Ninguém precisa ser orador, teólogo, grande crente para fazer uma oração. E essa oração foi suficiente. A oração de 2 palavras, que qualquer pessoa pode fazer, e que se fizer de coração Deus nunca rejeitará. E a palavra é só essa. Senhor, salva-me. Você sabe fazer essa oração? Qualquer um sabe. Talvez você nunca fez essa oração. Talvez você já fez rezas de 1 hora de duração. Talvez você já bateu bolinha muito tempo. Talvez você já orou aqui em vigília de igreja. É a mesma coisa. Talvez você já viu mais 1000 cultos. Talvez você não perde célula. Porque religioso é religioso, lá ou aqui, é tudo religioso. Mas os salvos mesmo são os simples, os autênticos, os verdadeiros. E é esse que tem coragem de dizer só a oração mais simples e poderosa. Senhor, olha o reconhecimento dessa palavra. Senhor, Tu és o Senhor. Senhor das águas, Senhor da minha vida, Senhor do meu futuro, Senhor da vida e da morte. Senhor, vírgula, salva. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos orar a Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu queria que você orasse agora. Eu queria que você orasse. E eu queria que, se você está olhando demais, se você sente que está com medo, se você sente que está carregando um peso, se você sente que a caminhada está ficando difícil, se você sente tomado de dúvidas, tomado de peso, tomado de temor e acha que talvez não dê conta, você está desanimado com a igreja, está desanimado com você mesmo, está desanimado com pessoas, deixa eu dizer uma coisa para você. Feche seus olhos e agora faça como Estevão. Levante o olhar, levante o seu olhar
E não olhe para o físico, olhe para o espiritual. E veja Jesus. Veja Jesus. Segunda coisa, se você nunca clamou ao Senhor, Senhor, salva-me, quem sabe hoje não é a noite. Quem sabe hoje o Senhor não preparou isso aqui. E Ele não está passando aqui para você dizer: salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Está afundando. As coisas estão afundando para você. A vida está afundando. Você sente que está se perdendo. Está se perdendo no caráter. Está se perdendo na direção. Está se perdendo na esperança. Está se perdendo na fé. Você já foi de Deus. Está se perdendo, não acredita mais em ninguém, está tomado de mágoa, está tomado de negativismo, talvez está tomado de pecado, ou talvez está numa circunstância dura, difícil. Até aqui, levanta a mão e clama, e faz esta oração: salva-me, Senhor. Nós vamos ouvir esta canção e cantar juntos, e vamos orar ao final, nos despedindo e nos agarrando a Jesus. As ondas vêm contra mim, mas sei que o teu socorro vem. O medo quer me seguir, mas sei que o teu socorro vem. Quando a tempestade passa, vou ver o tamanho do teu poder. Quando a tempestade passa, vou ver o tamanho do teu poder. Quando a tempestade passa, vou ver o tamanho do teu poder. Quando a tempestade passa, vou ver o tamanho do teu poder. Sei que posso andar
aqui, na nossa ilustração dessa noite, eu estava lá, e ele disse: vem, filho. Nesta noite, eu quero ser boca de Jesus para você, e que fique bem claro o que o Senhor está dizendo para você. Ele está dizendo: vem, filho, vem. Da sua parte Ele pede, espera que você diga: ajuda-me, Senhor. Curva a sua cabeça nesta hora. O Senhor está dizendo: vem, filho. E eu quero que você ore e diga: eu não vou me afogar. Eu não vou me afogar. Você que tem andado com o Senhor, diga: eu não desistirei. Nada me fará parar. Eu não vou me perder no meio do caminho. Eu não desistirei do meu Jesus. Eu não desistirei do seu reino. Eu não desistirei do seu povo. Eu não desistirei do meu chamado. Eu não desistirei do meu ministério. Eu não desistirei do meu sonho. Eu não desistirei do ideal dele. Eu não desistirei do avivamento. Eu não desistirei de uma intimidade. Eu não desistirei de tocá-lo. Diga: o mar não vai me afogar. E você que hoje está mais à distância um pouco e está precisando de Jesus, diga: salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero segurar na sua mão. Eu preciso de um Salvador. E você que nesta noite quer receber Jesus, diga agora a Ele em oração, aonde você está, diga: Senhor Jesus, salva-me. Eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor, o único Salvador. Eu preciso, estou me afogando, eu estou me afogando, eu estou atolado, eu estou me afogando. Perdoa-me, salva-me, conserta-me, faz de novo. Eu preciso de um recomeço. Eu preciso subir a margem de novo. Salva-me, Senhor, no teu barco salva-vida. Leva-me para a tua arca de salvação. O dilúvio de pecado está me afogando. O dilúvio que caiu sobre mim, a crise moral, a crise de ódio, a mágoa, estão me matando. Socorro, eu não quero me perder. Jesus, manda o bote salva-vida. E ele diz: pega minha mão, filho. Se você hoje à noite está orando a Jesus e quer segurar na mão dele, levante sua mão. Levante a sua mão e segure em Jesus. Segure em Jesus. Segure nesta única mão forte. Observe que ela foi furada por um cravo na cruz. Ali prova que Ele não vai te soltar, que Ele fará qualquer coisa por você. Segure na sua mão e diga: salva-me, Senhor. Eu não vou soltar meu sumo sacerdote, o único que pode perdoar meus pecados. Eu não soltarei a mão do meu advogado, o único que me defende e vencerá. Eu não vou soltar a mão do meu amigo que não me recusará. Senhor, olha aqui, Pai, cada um agora levantando sua mão e clamando ao Senhor. Meu Deus, abençoa-nos. É o que eu peço, Senhor. Pai amado, que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, hoje e para sempre, nesta semana de missões, semana de tanto trabalho, mas semana também de segurar na mão do Senhor. Pai, que cada família que veio aqui seja hoje poderosamente abençoada e visitada pelo Senhor, que as suas necessidades sejam supridas, que quem levantou a mão pedindo salvação, receba agora de graça o dom gratuito em Jesus Cristo, a salvação do seu pecado. Quem está, ó Deus, voltando e reconciliando com o Senhor, retomando a caminhada, Pai, que se põe de pé e comece a andar de novo. Quem estava desviando o olhar de Jesus e observando a si e a outros, que coloque de novo o seu foco, não perca o foco, Senhor, e que o Senhor fortaleça a nossa fé, para que não sejamos de maneira alguma como aqueles que são tomados de dúvida e afogam, mas que em fé, passo a passo, prossigamos até o céu, até Jesus, até o alvo do nosso chamado. É assim que eu oro, Pai, e assim eu peço a bênção do Todo-Poderoso sobre esta igreja, sobre cada um que aqui está, rogando poder, graça, capacitação e avivamento. É o que eu oro e peço em nome de Jesus.